Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa 6ª teleaula de língua portuguesa? Hoje vamos estudar os objetos de conhecimento entrevista e sinais de pontuação, alguns sinais de pontuação. Mas antes de começarmos a ver sobre entrevista, nós vamos fazer a leitura de uma entrevista que está no seu bloco de aulas, ok? Vamos lá? Entrevista com o vírus. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas vamos agradecê-lo por ter vindo. Entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Como foi o seu começo? No princípio, não viam muito potencial. Agora todos notam a minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Como encara chamarem você de uma gripezinha? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante e importante é acreditar em si mesmo. No meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Outros vieram antes de você, o que se deve ao seu enorme alcance, grande capacidade natural e proximidade com o público. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas, foi um quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de forma orgânica. Vamos para o ping-pong? Ok, um ídolo, a gripe espanhola. Um sonho, um mundo sem vacinas. Uma religião, negacionismo. Um segredo, não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso. Manter-se em permanente mudança. Uma lição? A vida passa num espirro. Agora vamos à análise da entrevista. O que vocês entenderam da entrevista? Fala-se sobre o comportamento dos brasileiros diante do vírus. Vamos agora conhecer esse gênero entrevista, o que ele é e onde ele é veiculado, ok? Entrevista, ele é de cunho opinativo e expositivo, expõe a ideia do entrevistado. Suporte, onde eu posso encontrar entrevistas em jornais, revistas, rádio, TV. Discurso, marca o discurso direto, que é a fala do entrevistado. Introdução, temos lá o título, de acordo com o tema que será trabalhado. Temos a introdução. O que é a introdução? A apresentação do tema e do entrevistado. Você tem que escolher, saber, conhecer o entrevistado para você criar as suas perguntas. Linguagem. Eu uso uma linguagem formal quando eu vou entrevistar algum empresário, um professor. Já a linguagem mais informal, se você for entrevistar um jovem, ele vai se utilizar de quê? De gírias, então vai ser uma linguagem mais informal. Há diversos tipos de entrevista, social, psicológica, de emprego. A entrevista é construída de quê? De perguntas e respostas, de entrevistado e entrevistador. Como nós estamos trabalhando entrevistas e vocês perceberam que a entrevista é marcada por entrevistador e entrevistado, então vai acontecer muitas perguntas e respostas. Então, para perguntas, nós vamos usar o sinal de quê? De interrogação. Aí lá nós encontramos a entrevista. Como foi o seu começo? O entrevistador está fazendo a pergunta para o vírus. Aspas. Para que eu uso a aspas? Nesse caso da história em quadrinhos, da entrevista, ela deu a entender o que é aspas? O significado de ironia. Como encara chamarem você de gripezinha? Usaram lá na gripezinha o que? Aspas, dando a ideia de ironia. Ponto de exclamação. Quando eu quero dar mais ênfase, entusiasmo,
A frase eu uso o quê? Sinal de exclamação. Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Aqui é a fala do entrevistado, que está dentro de balões, que é um recurso que a gente utiliza nas histórias em quadrinhos, o uso de balões. Entendo, ponto. Só estou fazendo o meu trabalho. Aqui o ponto final é utilizado no final de frases. E o uso da vírgula, neste caso, ela está fazendo uma enumeração. Sabão, álcool em gel e máscara podem evitar o contágio com o vírus. Então não deixem de usar o que? Higienizar as mãos com álcool em gel, usar máscara ao sair de casa e continuar mantendo o distanciamento social. Diante de tudo que foi estudado sobre o gênero entrevista, chegou a hora de você criar a sua própria entrevista. Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação. A entrevista é estruturada de que forma? Definição do tema, roteiro, título e revisão. O que é a definição do tema? Você vai escolher o tema que você vai trabalhar e o entrevistador. O roteiro são as perguntas que vai te guiar. O título, na entrevista deve existir o título e revisão. Antes da entrevista ser publicada, você tem que fazer o quê? A revisão para ver se não aconteceu nenhum erro ortográfico. Então, alunos, como nós estamos em período de pandemia e não podemos sair de casa para fazer entrevistas, o que eu sugiro para vocês? Vocês vão criar a sua entrevista, o seu roteiro, definir o tema, escolher o seu interlocutor e preparar as perguntas da entrevista e enviar por e-mail para que o entrevistado possa responder. Finalizando a nossa aula de hoje, nós trabalhamos sobre entrevista e sinais de pontuação. Quero deixar uma frase de reflexão para vocês. Quem estuda tem o poder de transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que lhe cercam. Augusto Cury. Então, até a próxima teleaula, alunos, e um abraço virtual da professora Kelly.